Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinã do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós usamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, estamos no segundo trimestre do ano 2024, e o título deste trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Chegamos hoje à lição de número 6, as nossas armas espirituais. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. E o texto, leitura bíblica em classe, se encontra em Lucas 4, do 1 ao 4, e depois do 16 até o 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Vamos aqui então para a introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, essa caminhada que nós estamos estudando, né, o assunto do trimestre é essa, nossa andar para o céu. E vimos ali a porta estreita, caminhar na porta estreita, Cristo como modelo, enfim, vimos uma série de assuntos. E é uma batalha também. Como vimos na semana passada, como diz aqui na introdução, os 3 inimigos do crente, sintetizando essa luta que temos: o diabo, a carne e o mundo. E agora nós vamos estudar 3 armas espirituais que Deus nos dá para podermos vencer todos os obstáculos para chegar até ao final: a palavra de Deus, a oração e o jejum. É bom entender, meu amado irmão, que nós precisamos absorver o entendimento, o conhecimento, a qual o estudo das lições e, consequentemente, da palavra de Deus nos dá o entendimento para a realidade do dia a dia. Nós estamos estudando, nesse trimestre, a nossa realidade cotidiana. A caminhada não terminou, mas ela começou um dia para cada um de nós que estamos aqui vivos hoje, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Temos uma caminhada, e agora a lição
As lições muito práticas nos mostram como devemos caminhar, quais os obstáculos vamos encontrar, quais armas disponíveis para podermos chegar ao nosso alvo final, que a lição 3 nos diz, e certamente todos nós sabemos disso, é o céu. Não adianta começar a caminhada e parar no meio, você não vai chegar ao céu. Então é bom que nós tenhamos esta vitória no que ele fala aqui em batalha espiritual, logicamente, não uma batalha espiritual pregada de alguma forma estranha por aí, mas é uma batalha espiritual porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, como diz o apóstolo São Paulo na carta de Efésios, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então, primeira subdivisão, as armas do crente. Primeiro ponto, arma do crente. Primeira subdivisão, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Então, armas é algo que é dado a um soldado ou para ele atacar ou para ele se defender do ataque de alguém. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada. 1 Samuel 17:45, Golias vinha contra Davi com uma espada. E depois a sua própria espada fez com que ele morresse, depois de Davi acertá-lo com a pedra e com a funda. E depois Davi pegou a espada dele e cortou a sua cabeça. Vara, Salmo 23:40, fala do bom pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Funda, 1 Samuel 17:40, que era a arma usada por Davi contra Golias. Arco e flecha, 2 Reis 13:15, não me lembro de cabeça qual o texto, mas aqui há vários textos dos reis onde havia o uso dessa arma. Por exemplo, é um texto que Eliseu chega para o rei e manda que ele pegue o arco e a flecha, atire no chão, depois atire pela janela, e o rei acaba atirando, primeiro para a janela, depois no chão, e o rei acaba atirando só 3 vezes, e ele falou, você devia ter atirado 5, 6 vezes, porque você derrotaria os sírios. Lança, Josué 8:18, e dardo, 2 Samuel 18:14. Os de defesa são o escudo, Efésios 6:16, que é o armador de Deus, capacete, 1 Samuel 17:5, mas também está na armadura de Deus, couraça, 1 Samuel 17:5. Tudo isso aqui, do 17, é a tentativa de preparação de Davi para vencer Golias com a estrutura humana, né? E caneleiras, da mesma forma, 1 Samuel 17:6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Era assim, pastor? Não era para confiar na arma? Então vamos ver, meu amado irmão, Salmos, a gente sempre diz que aqui é um estudo bíblico, né? Então a gente procura ler durante o estudo aqui alguns textos. O ideal é que eu não leia todos que estão escritos na lição para se aprofundar. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Isso aconteceu várias vezes na história de Israel. Certa vez o Senhor disse para Davi, você fica aqui perto da copa das amoreiras, e quando você vê um barulho do exército muito grande passando, aí você vai atrás, que eu estou aí na frente, e assim aconteceu, e aí Davi foi e venceu a guerra. Então, a confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos. Entretanto, agora, ele deu todos os exemplos de arma. Agora ele colocou uma conjunção adversativa. Porém, contudo, entretanto, para os cristãos, a arma aqui tem um sentido metafórico, pois o nosso combate não é do corpo a corpo contra a pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Então, dito isso, todas as armas que estavam na Bíblia, que eu já comentei, na própria hora de ler, ok, essas eram as armas que já usavam, os exércitos usavam e tal. Mas quando fala para arma para o cristão, não é espada, não é o estilingue lá, né? O arco, funda, lança, nada para atingir outro ser humano.
Não, não, não. São armas espirituais, porque a nossa luta é espiritual, como eu já disse na introdução. Vamos aqui, e veja, só para colocar mais uma coisinha aqui no final. Diabo e seus demônios, um dos adversários da semana passada, que se vale do mundo e da carne para tentar nos desviar da presença do Senhor, os três inimigos aqui citados ao final do ponto 1. Subdivisão 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo em nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. O que é ludibriar, pastor? Alguém pode não entender. Fazer acreditar em algo que não é verdadeiro. Então, vou repetir a frase para você. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo em nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para as pessoas acreditarem em algo que não é verdadeiro. Arrebentar a boa palavra no coração é aquela palavra que é lançada, Jesus fala, a palavra do semeador, né? Uma lançada na beira do caminho, outra lançada. Então, vem e arrebata do coração da pessoa. Buscar altas posições com mentiras, Atos 5:3. Usar pessoas para atrair, Lucas 22, 3 e 4, certamente aqui está falando de Judas Iscariotes, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrina demoníaca. Eu gostaria de ler isso aqui, meu amado irmão. Pastor, existe doutrina demoníaca? Bom, vamos ver se existe ou não existe. 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas isso aqui é uma coisa, é uma ideia de uma igreja, estão falando isso, é uma igreja querendo criticar outra, ou um grupo religioso querendo criticar outra, vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostatar da fé? Então é importante falar isso, porque nós estamos estudando uma lição que diz muitas coisas, ele fala sobre a certeza da salvação. Então veja bem, apostatar da fé é você estar na fé certa, verdadeira e abandoná-la, deixá-la. E essas pessoas que dizem que nos últimos tempos acontecendo isso, acreditarão espírito enganador e a doutrina de demônios. Pastor, o senhor pode aqui falar doutrina demônio, qual é? Veja bem, mano, eu não quero entrar numa polêmica de falar certas coisas, alguém se sentir magoado de ouvir alguma palavra e não entender bem, porque aqui eu não estou dando uma aula que eu não posso explicar diretamente. Eu falo uma coisa, a pessoa faz uma pergunta e eu lhe respondo. Aqui eu estou falando no YouTube, o mais que pode haver é comentários. Mas eu tenho visto muitos comentários no YouTube que viram uma guerra. Então não é isso nosso objetivo aqui. O que a gente quer falar sempre, meu irmão, que a doutrina tem que estar baseada na palavra de Deus. Se alguém, algum dia, tentar te doutrinar, dizer que alguma coisa é bíblica, peça prova bíblica. Onde está escrito isso? Agora, sempre se lembrando, texto sem contexto é pretexto, paresia, e assim vai por diante. Muitas palavras que são ditas que não podem ser sustentadas. Então, é uma estratégia do diabo fazer isso. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sagacidade é ser esperto, ser astuto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nosso inimigo não é o homem, não é o ser humano, é o Satanás. Então, eu não posso deixar de compreender como ele age. Então, aqui diz, as estratégias do inimigo. Então, eu preciso usar as armas que lá vão ser colocadas a partir do ponto 2, especificamente, a palavra, a oração e o jejum, porque eu vou enfrentar tudo isso aqui. Vai enfrentar isso, pastor? Lógico, meu irmão. Olha só, o inimigo vai tentar arrebatar uma palavra boa do coração. Se não tentar arrebatar do meu coração,
pode tentar arrebatar do coração das pessoas que estão ao meu redor, das ovelhas a qual eu sou pastor. Porque hoje, com internet, hoje com redes sociais, toda hora tem crente cheio de dúvida, porque ouviu aquele outro. Muitas vezes não sabe que o inimigo está por trás dessa coisa para tentar confundir. Eu nem quero dizer que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está falando lá na internet, ele está sendo usado pelo diabo. Mas muitas vezes as pessoas falam o que não entendem, falam às vezes apenas porque querem ganhar um like, e aí começam a colocar confusão na mente dos outros. E aí já precisa o pastor estar trabalhando, conversando, orientando biblicamente isso. Buscar outras posições com mentiras. Bom, isso acontece direto, a gente vê isso. Usar pessoas para atrair. Enfim, enfraquecer a fé do crente. Escreve, tudo isso nós estamos enfrentando. Então eu preciso entender essa estratégia, que o inimigo está por trás dessas coisas, para que eu possa usar o antídoto que Deus me deu, para que nem eu seja atingido e nem pessoas que às vezes não têm o conhecimento total das coisas de Deus, mas que também eu posso estar orientando na palavra, eu posso estar orando por elas, eu posso até mesmo jejuar por elas. Vamos para o terceiro ponto. Terceira subdivisão no ponto 1. Chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6:11, Romanos 3:22. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por eles impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Vamos ver aqui. Agora ele fala que o próprio apóstolo Paulo foi impedido pelo inimigo. 1 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás lo impediu. Paulo queria ir a Tessalônica para estar diretamente com os irmãos. Ele escreveu as 2 cartas, e provavelmente são os 2 primeiros livros do Novo Testamento. É isso que a maioria dos teólogos assim o entendem. Mas ele não pôde ir por alguma circunstância que ele coloca que foi o próprio Satanás que o impediu. Colocou alguma dificuldade, ele não pôde estar lá como ele queria. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Destacando aí na sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Então, para terminar esse ponto, que fala das armas dos crentes, mas o ponto 2 e 3 vem falando muito sobre o diabo, que já estudamos na lição passada, mas precisa ficar bem firmado. Uma das coisas que falamos na lição passada, com bastante vigor, que a lição falava isso, é que Satanás não é uma metáfora do mal. Satanás não é uma figura, um símbolo. Satanás é um ser que existe. É um ser criado por Deus, não como Satanás, mas como um anjo de luz, mas que se rebelou, foi expulso do céu, alguns anjos o seguiram, se transformaram nos demônios, e ele lidera esses anjos decaídos, esses demônios, e o seu principal objetivo é atacar o Criador. E ele ataca o Criador, atacando a coroa da criação, que somos nós. Aqueles que ele consegue e já estão na mão dele, ele já conseguiu o seu objetivo. Mas aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são fiéis ao Deus verdadeiro, ele continua atacando para tentar tirá-los da presença do Senhor. Então, nós temos que entender as estratégias, porque essa luta é nossa. É nossa. Nós não somos pessoas que estamos dizendo, o diabo não pode tocar em nós. Alguns pegam no texto, né? O maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar no crente, ele está protegido pelo Senhor. Nós vamos ver que o próprio Jesus teve dificuldade, o diabo tentou ele. Nós vamos ver que os apóstolos também da mesma forma. Como nós no século XXI não seremos atacados, sim. Essa luta, essa batalha espiritual que ele fala na última frase da introdução, vai até o dia do arrebatamento da igreja, o dia que nós, individualmente até o dia em que nós morrermos. Satanás vai tentar nos tirar do caminho a qual o Senhor traçou para nós.
Agora, se nós tivermos sabedoria de Deus, como vimos na semana passada também, vindo do alto, e usarmos as armas que Deus nos disponibilizou, então não podemos ser vitoriosos. Vamos então agora para as 3 armas espirituais do cristão. Vou pedir só licença, irmão, um pouquinho que eu tomar um copo d'água. Não deve estar sentindo que a minha garganta está bastante... eu já estou umas 2 semanas bastante gripado, né? E com alguma dificuldade. Mas Deus vai ser bom e vamos conseguir chegar até o final. Então vamos lá. As 3 armas espirituais do cristão. A primeira delas é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Isso foi também na tentação. A primeira tentação que o diabo fez, Jesus passou 40 dias em jejum de comida. Nós não cremos que ele passou 40 dias sem beber água. Até porque a Bíblia não diz que ele teve sede, mas diz que ele teve fome. Ao final de 40 dias, e o diabo chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, pode transformar essa pedra em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão? Podia. Eu posso, na fé do Senhor, transformar a pedra em pão? Em nome de Jesus? Posso. Mas isso não será feito se não houver necessidade, o milagre não for necessário naquele momento. Ou se for uma coisa apenas para que o homem seja exaltado. Neste caso, o diabo estava tentando a Cristo. Cristo falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque ele estava se alimentando da palavra durante esse período de jejum. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Eu vivo dizendo, eu falo muito de leitura da Bíblia, de palavra, nas minhas pregações, nos meus ensinos da escola bíblica, mas eu sempre digo para os irmãos: irmão, olha só, não basta você ir à igreja, sentar no banco, ouvir alguns textos que são lidos pelo dirigente ou por algum irmão que vai lá, e depois o pregador que lê um texto específico e traz uma mensagem. E ali, de repente, são 2 cultos por semana, tem a oração também, que é lida a palavra, então vamos contar 3. Um culto de oração, mas o outro culto, nossa igreja são 3. Só, é certo, se tiver culto sábado, agora a semana teve, então foram 4 cultos numa semana. Não é essa leitura da palavra assim que você ouve, você lê junto, a leitura responsiva. É o hábito de ler a palavra diariamente. Então, desejar afetuosamente estudar a palavra. Você é crente, a sua igreja tem uma escola bíblica dominical, todo domingo, funciona normalmente, vá à escola bíblica, aprenda a palavra, estude. Mas isso tem que ser um desejo. Não é uma obrigação, caramba, tem que ir para a escola dominical domingo, podia estar aqui, podia estar no mercado, podia estar na praia, podia estar não sei onde, eu estou aqui, ter que ir para a igreja. Não é pensando assim. É pensando, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso verdadeiramente ter essa comunhão maior com Deus através da sua palavra. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Porque, voltando para a tentação, o diabo fez 3 ofertas para Cristo, ou 3 insinuações que Cristo poderia fazer alguma coisa. Primeiro, transformar a pedra em pão. Depois, se jogar lá do alto do monte e pedir para os anjos segurar ele. E depois adorar o diabo. E o diabo disse que ia entregar a terra a ele. A Bíblia diz no Salmo 24 que do céu é a terra e tudo que nela há. O diabo não é dono de nada. Então, somente pelo estudo da palavra, pelo conhecimento da palavra, é que você pode refutar ao diabo. Veja que lá no ponto anterior que fala do diabo, ele fala doutrinas estranhas. Alguém querendo implantar um pensamento diferente. Então, meu amado irmão, somente
firmado e conhecendo a palavra que você pode vencer. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Você sabe que está escrito em João 17? É a oração sacerdotal de Cristo. Quando ele ora, intercede pelos seus discípulos. No versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos entrar agora para o segundo tópico. 3 armas. Depois, no ponto 3, nós vamos repetir de uma outra forma. Você vai ver aqui daqui a pouco no ponto 3 as 3 situações. Mas agora nós estamos estudando especificamente. Oração é o segundo tópico, a segunda arma. Aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmo 55, 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6, 18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. O texto bíblico base não é da armadura de Deus. Já estudamos isso em outra escola dominical. A gente pode ir lá em Efésios, capítulo 6. Eu achei muito interessante, bastante produtivo para nós, a orientação que o pastor Osiel Gomes nos deixou aqui nesse texto. Veja bem, meu amado irmão, quando você chega lá, a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, então ele vai falar da cidade do diabo, no tempo contra o canança, aí vem da armadura. Tá? Estás firme, cingido o lombo com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado pela preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, para apagar o dano do maligno, da flama do maligno, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ponto. Esses são os dados. E quando ele termina, ele fala orando em todo o tempo. Então ele diz aqui, ele não colocou a oração como uma arma dentro da armadura, né? Que seria mais uma da parte da armadura. Mas a oração, como ele diz aqui, eu achei isso, ajusta ou alinha toda a armadura. Porque você não pode estar com a couraça da justiça sem o capacete da salvação. Um funcionando mal e outro ruim, porque a armadura vai falhar. Qualquer parte da armadura do soldado romano, Paulo olhou para o soldado romano, ele estava preso. A maioria, ou talvez 100% dos estudiosos entende, Paulo estava preso. Quando ele escreveu a igreja em Éfeso, ele estava preso. Estava, de repente, diante de um soldado romano, ele já tinha visto muitas vezes, então ele usou, ao escrever a carta, esse exemplo. Falhasse um daqueles itens, a couraça estava direita, mas o capacete estava ruim, poderia dar problema. Então, todos perfeitamente conectados, e com a oração fazendo esse ajuste, o alinhamento para a armadura toda. Eu chego a dizer aqui, oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Oração não é monólogo. Não é eu falando, pedindo e querendo coisas materiais, outras coisas mais. Eu falando e deixando que Deus fale comigo. Então, precisamos viver uma vida de oração. Aí eu volto a dizer o que eu disse sobre a palavra que eu disse sempre na igreja e digo aqui na escola, aqui no estudo da escola dominical. Oração para o crente é aquele momento, na nossa igreja metodista pentecostal, nós já tivemos consagração domingo de manhã, outras coisas, mas com uma série de situações, no momento nós estamos fazendo. Então temos às terças-feiras em Caxias, na congregação, na sede, em congregação Nova Campina, e sexta-feira em Santa Marta, o culto de oração. Normalmente, você passa 15, 20 minutos, quando muito 25 minutos orando. Ok? Eu posso dizer que a minha vida de oração é essa? Não, meu Deus, nunca. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai secreto, acho que vai ser citado até aqui, no outro ponto lá. Eu tenho que viver uma vida de oração na minha casa. Eu tenho que ter uma vida de oração com Deus. Para que essa armadura que Deus me deu, está à minha disposição para vencer os dados inflamados do maligno, todas essas coisas,
eu possa estar bem ajustada e funcionar bem. Vamos para o terceiro ponto, subdivisão desse ponto, que é a terceira arma, o jejum. Aliada à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Este ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina, como está em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, 2 Samuel 12, 16 e 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, Mateus 4, 1, 4, como Lucas também, que é o mesmo texto, a mesma história. Jesus foi tentado pelo diabo. E diz que seus discípulos também o fariam. Mateus 9, 14, 17, Lucas 5, 33 e 39. A igreja primitiva observava a prática de jejum buscando a oração divina para o envio dos obreiros, como em Atos 13, 2 a 3, estudou muito isso agora, recentemente nas lições sobre missões, onde foi escolhido Paulo e Sila para a missão. Atos 23 também, para a escolha de obreiros locais. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Aí tem citação de 2 Coríntios 5, 11 e 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Sem fazer críticas, não estamos aqui para julgar nem para criticar ninguém. O jejum bíblico é o seguinte: se abster de comer. E às vezes até também tomar líquido, mas tomar líquido de um momento menor. Você pode jejuar, de ficar sem comer até por um período mais prolongado. Mas se passar de 3 dias sem você tomar água, você pode começar a ter alucinações, pode ter problemas. Então tudo é dentro daquilo que Deus quer. Não, vamos ver que no Antigo Testamento havia o jejum, Jesus jejuava, Jesus disse que os discípulos jejuariam, a igreja primitiva jejuava até para tomar decisões. O único sinal que eu falo é que hoje o pessoal está com jejum de Coca-Cola, jejum de ver Netflix, jejum de outras coisas. Porque, meu amado irmão, pode ter até um sentido prático, mas não um sentido bíblico da coisa. Porque quando eu jejuo, vamos dizer que eu jejue de deixar de comer alimento, eu vou tomar Coca-Cola? Não. Quando eu estou jejuando, eu vou ver Netflix? Também não, meu amado irmão, porque olha só, se eu resolver jejuar, e estou jejuando, não comi nada, acordei de manhã cedo, não comi nada, e for para frente da televisão, para frente da internet, para frente da rede social, ficar mexendo ali, o jejum não vai ter valor nenhum. O momento que eu tiver em jejum, e eu tenho que escolher o dia certo, a hora certa, eu devo estar em meditação na palavra, também em oração, eu me abstendo das coisas que estão ao meu redor para buscar a face do Senhor. Mas que pode acontecer alguns irmãos que têm dificuldade por causa de trabalho, vão ter que trabalhar. Eu já jejuei trabalhando. Não tinha como jejuar em outro dia, então eu saí de casa sem comer, fui para o meu trabalho, trabalhei pela manhã, antes do almoço entreguei meu jejum, depois almocei e continuei o meu dia. E na lógica que lá, pouquíssimos momentos durante aquela manhã eu pude buscar a face do Senhor, porque eu estava num ambiente de trabalho. Então, às vezes, Deus sabe a sua sinceridade, mas cuidado com alguns desvios que por aí vão. E segunda coisa que eu quero falar, importantíssimo, você pode jejum para várias coisas, mas o jejum pessoal que você deve fazer para fortalecer-se espiritualmente, é isso que estamos falando aqui na lição. Não é jejum para receber bênção, operação de milagre, mas é jejum para Deus te fortalecer, para vencer as astutas ciladas do inimigo. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que, como eu disse, vai de certa forma se repetir, mas agora como Jesus, como nosso maior modelo. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. Então, Lucas 4 nos traz a tentação de Cristo, mas traz mais alguma coisa. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas 4, 4, conforme Deuteronômio 8, 3, e outros textos também. Jesus venceu ao diabo com a palavra. E no segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto livre, Lucas 14, 16 a 20, conforme Isaías 61, 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para curar os cegos, fazer os surdos ouvir e tal, uma série de coisas, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu essa palavra, fechou o livro, e depois aconteceram até algumas circunstâncias por causa disso.
Nosso Senhor deixou claro nesse episódio que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura de Deus, a armadura do crente, Efésios 6,17. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. A palavra provém dele, vamos lá, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Perdão aqui que eu acabei passando direto. Estamos chegando lá, meu amado. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Bom, já lemos no ponto passado sobre a palavra. E aqui Jesus como exemplo do uso da palavra. Ele é a palavra. João capítulo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, o logos. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele era a própria palavra. Mas Jesus aqui deu exemplo de usar a palavra. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não quero também entrar em polêmica, mas vou falar, meu irmão. Olha só. Um conselho para os pregadores, para os ensinadores. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Hoje estão pregando e ensinando autoajuda. Estão pregando e ensinando. Tem gente que hoje vai pregar, diz, nem a palavra eu vou ler, nem preciso ler a palavra. E começa a falar blá 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 e não usa nenhum texto. Não, meu amado irmão, você vai lá na Bíblia Sagrada, que todos os servos de Deus, se não partiram de um texto, até porque no Novo Testamento você não tinha ido no Novo Testamento, tinha só o Antigo Testamento, mas você prega o sermão expositivo de Estevão, ele vai lá de Gênesis até Cristo e aponta que Jesus era o Salvador, e até morto por causa disto. Então, é sempre baseado na palavra. Não rejeite a palavra e coloque ela como principal na sua vida. Cristo fez assim. Segundo, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Tem Lucas 5,16, 6,12, 9,28. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, João 17, 9, 20 a 22. Ele disse que a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, né, pelos apóstolos, João 17, a oração sacerdotal, pelos seus algozes. Eu vou ler esse texto aqui, e depois vou te falar uma palavra aqui, talvez você não preste bem atenção, porque se eu tenho que seguir o exemplo de Jesus, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. E depois eu vou acabar de citar uma outra situação aqui. 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Algoz, o que é o algoz? É o assassino, é o carrasco. Jesus orou para aqueles que estavam matando ele e pediu que o Pai perdoasse o pecado. Não pediu para perdoar todos os pecados dele. Se eles mentiram, adulteraram, roubaram, caluniaram, esses pecados eles têm que dar conta a Deus. Mas o fato de estar matando Jesus, não. E eu falei que ia falar de outra coisa. Certa vez eu falei para uma pessoa para perdoar, ela disse que estava com dificuldade de perdoar alguns irmãos em Cristo. Eu disse, mas Jesus é Jesus, pastor. Eu falei, Estevão, meu irmão. Estevão, a pessoa está matando ele, o Senhor não lhe impute esse pecado. Fez uma oração muito semelhante a de Cristo, pedindo para que aqueles que atiraram a pedra e que o mataram, o Senhor perdoasse aquele ato deles. Então veja bem, meu amado irmão, Jesus orou até por aquele que estava matando. Por Simão Pedro, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para nos dedicarmos à prática da oração, se oração no local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplica. Aqui ele está falando que Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto e Deus vai te ouvir. Oração é para Jesus, pastor, Jesus ensinou um modelo de oração, então tem que repetir, eu vou orar, vou dobrar o joelho e falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Não, Jesus deixou um modelo. Tem gente que ora hoje,
e já começa falando, pedindo. Não, 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 primeiro você tem que glorificar Deus. Eu aprendi isso com o falecido presbítero Manuel de Souza e nunca esqueci. Quando você começar a orar, tem que ser Senhor, Criador do céu e da terra, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus santo. Mas não é falar por falar, não, falar o que você está sentindo no seu coração. Depois você entra com os outros detalhes, que até na oração do Pai Nosso começa com perdão de pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, exaltando o Senhor, agradecendo pelo pão cotidiano e pedindo as bênçãos dele. É um modelo que o crente tem que fazer, mas não na igreja, não, na sua casa, em qualquer lugar. Se você escolhe um lugar, Deus quando fala na igreja, quarto. Ah, pastor, mas eu não tenho um quarto separado que eu posso orar. Cozinha, banheiro, laje, sei lá o que, meu amado irmão, não importa. Importa é que você tire um período de oração quando eu fale com o Senhor diariamente. Abra o teu coração diante dele. Aqui é muito interessante, é vivendo em oração. Aqui não é vivendo em rede social, vivendo em internet, vivendo em não sei o que lá, vivendo para o trabalho. Tem gente que vive para o trabalho. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda a sexta, sábado, domingo, feriado. E aí? Não tem tempo para Deus? Mas Deus te dá saúde para trabalhar. Onde você vai chegar com isso? Não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que tirar a sua vida de oração, tirar um tempo para Deus. Eu gosto sempre de citar, e cito isso porque foi falado publicamente. O pastor Zé Manuel, um dos pastores mais espirituais da nossa igreja, um homem de Deus, usadíssimo por Deus, certa vez ele disse publicamente para nós, ele chegou para Deus e falou, Senhor, eu quero mais tempo para orar. O Senhor falou assim, eu já dei 24 horas para você poder, não dá para dar 25, 26. Separa uma hora, vai para a oração que eu estou contigo ali. Então Deus não vai multiplicar o dia, né? Não é, não, fazer igual Josué, assim, para sol, para a lua, para a terra, sei lá o quê, e o dia, em vez de ter 24 horas, vai ter 35. Não, meu amado irmão. Dentro das 24 horas que Deus te deu, separe o teu momento para buscar a face do Senhor, vivendo em oração. E por último, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e preservar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Então, eu já dei esse exemplo lá atrás, volto a dar de novo. Olha, ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Tem esse ensinamento hoje no meio da igreja. Aliás, meu amado irmão, no meio da igreja hoje tem, não precisa tomar ceia, não precisa dar dízimo. Tudo o que foi ensinado até hoje dentro da igreja evangélica, chegou no século XXI, parece que está tudo errado. Tem gente hoje dizendo que não tem que fazer apelo para as pessoas aceitar Jesus, não. E vai por aí por fora, meu amado irmão. Então tem gente dizendo que jejum não precisa. Tá, acabou lá. Não foi isso que Jesus disse, não tem ponto nenhum, não tem um versículo da Bíblia que diga isso, então o jejum não foi extinto. Exceto os que, agora vamos ver aqui, exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante que estamos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja que jejuavam com o Senhor Jesus. Aí ele cita novamente, agora Atos 9:9 e 13:2 e 3 mais uma vez, que era a questão da de Antioquia. Então, aqui ele fala depois, né, continuando o comentário que eu comentei outra parte no meio, né, há irmãos que têm problemas de saúde, especialmente que têm problemas estomacal, azia, certas coisas. Então, essas pessoas, se passar um período prolongado sem jejuar, ou melhor, desculpa, sem comer, elas podem agravar o seu problema de saúde. Então, eu como pastor, penso dessa maneira. Pode ser que alguém aí que ouça e entenda diferente. Mas as pessoas, por Deus, estão isentas de jejuar. Ou, se jejuarem, jejuarão por um tempo menor. Acordarão 7 horas da manhã, jejum até 9 já faz entrega de jejum, 1 hora, 2, já entrega o Senhor, ora e come. Não vão fazer jejum prolongado, enfim, para não ter problema de saúde. Mas o jejum não terminou, o jejum é bíblico, o jejum precisa ser colocado em prática. Não vou comentar de novo, porque eu comentei na subvisão 2. Tem tipo de jejum que eu não concordo, tem tipo de jejum que as pessoas só estão procurando jejum para buscar bênção,
Nós estamos falando aqui do jejum como uma arma espiritual para vencer as astutas ciladas do inimigo. Você lê a palavra, você ora, você jejua, o inimigo vem te atacar e você tem força para derrotá-lo em nome de Jesus. Não é a tua força, é a força do Senhor que vai te ajudar para que você possa vencer. Vamos então para a nossa conclusão. Desculpa, eu vou tomar mais um pouquinho de copo d'água aqui por causa da garganta. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Então, nós estamos lutando contra qualquer um. Vou até fazer um comentário rápido aqui, né? Já falou do diabo lá no meio, semana passada. Veja bem, meu irmão, essas lições são muito importantes. Eu não posso superestimar o diabo, achando que o diabo... Tem gente que coloca o diabo como até uma parte maior que Deus. Já estudamos semana passada. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Quando ele diz vai fugir de vós, é porque você se sujeitou a Deus. Então ele está fugindo de Deus, que está presente na tua vida, e ele não pode resistir a Deus. Ok? Então, não é a minha força. Nem todas essas armas anteriores aí que nós falamos, principalmente o jejum. Tem gente que acha que jejuou, o diabo vai ficar, o diabo não resiste. Não. Ele sai em nome de Jesus, quando a pessoa está endemoniada, ele se afasta, enfim. Mas vamos lá. E também não posso supervalorizar ele, nem subestimar. Achando que o diabo não tem força nenhuma, que o diabo não é nada. Não. Deus é todo poderoso. Então, diante de Deus, para Deus, ele não é nada. Ele não tem força nenhuma contra Deus, ele está derrotado. O que ele faz é cumprir a missão de Deus. Agora, nós temos que entender, não ignoreis os ardis. Ele é ardiloso e perverso. Então, até o que eu falei, que ele acaba falando na segunda frase, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Tem duas lições. Se você está com dúvida, você volta à lição passada que fala sobre isso, essa lição no ponto 1 fala sobre isso, as estratégias do diabo. Porque depois que você cair, eu espero que nenhum irmão que esteja e vá ouvir esse estudo caia da presença do Senhor. Mas se por exemplo você cair, tendo à sua disposição essa lição, o estudo da palavra, e o pastor Hélio não é o único, na verdade o pastor Hélio dá esse estudo aqui, mas há pastores, o próprio pastor Zé Gomes, que é o autor da lição, ele tem estudo no YouTube, ele mesmo ministrando sobre essas lições. Então existem vários ensinamentos sobre as estratégias do diabo. Aí ele te engana porque você simplesmente ignorou, não procurou se inteirar sobre a estratégia dele. Cuidado. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento na nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Porque a vida cristã você vai crescendo, meu amado irmão. Por isso a Bíblia fala, até no texto da ceia, onde foi ceia em Caxias, né, que a gente lê em 1 Coríntios, para a edificação da igreja. Precisamos crescer a cada dia na presença do Senhor. E a palavra, oração e jejum nos proporcionam isso. Assim, segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Então eu olho para Jesus e vejo Jesus vencendo. O diabo tentou a Cristo. O diabo foi contrário a Cristo. Aí eu penso assim, não vai ser contrário a mim? Vai. Porque na verdade, como eu disse no início, ele não está sendo contrário a você porque você é importante. Ele quer te atacar para atingir a Deus e também atacando. Veja bem, qual é o estratagema de uma guerra? A cada soldado que um exército mata do outro, do inimigo, essa força desse outro exército, ela murcha e vai ser mais fácil a vitória desse exército que está ali. Então, se ele atinge um crente, esse crente cai espiritualmente, vai ser menos um para pregar a palavra,
vai ser muito menos um para testemunhar de Jesus. Então fortalece o lado do diabo. Então ele tenta nos atacar. Precisamos estar com nossas almas em dia para que possamos vencer todas as estratégias dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, que é o perigo da murmuração. Meu irmão, perigo da murmuração. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.